Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos reunidos Sim, em Seu nome para aprender mais amém. da Sua palavra. Que Teu Sim, Espírito Senhor. possa falar no coração de cada um dos nossos irmãos, que possa, através do irmão, trazer a palavra atual, a palavra Amém. necessária para o nosso crescimento. Nós Amém. agradecemos por essa comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu seja louvado. Então, teve várias interrogações e perguntas dos ouvintes, né? Não sei se os irmãos viram, mas teve mais de 700 visualizações do vídeo anterior e bastante questionamento, né? Isso é muito bom porque eu sempre falo para os irmãos que aquilo que nós expomos nas escrituras não é aquilo que você pode bater o martelo, como dizia, aquilo é revelação exclusiva de Deus que não tem mais outra. É apenas aquilo que o Senhor está mostrando, é um ponto de vista que os irmãos são obrigados a ir nas escrituras e examiná-lo tudo. Principalmente na última abordagem, quando eu trouxe o capítulo 25 de Mateus, que aborda do versículo 31 ao 46. Os irmãos lembram que a essa abordagem nós falamos quem são os que vão formar parte do reino na sua manifestação. Quando o Senhor vier com seus santos, nós dizemos que ele estabelecerá o reino, o seu reino aqui na terra. Então, a pergunta que nós fizemos para os irmãos e nós tentamos desenvolver foi quem vão formar parte no seu reino nessa manifestação na sua vinda. E nós abordamos bastante categoricamente, mostrando essa distinção daqueles que são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é vamos dizer assim, um nome que se dá exclusivamente a um grupo de pessoas. E nós lembramos, podemos resumir com um versículo. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Esse é um versículo muito forte, muito claro, que mostra quem são os filhos de Deus. Se algum irmão quiser ler, é Colossenses, capítulo 3, né? Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Aleluia. Nesse pequeno versículo nós temos um resumo do que significa ser filho de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, para nós dizermos que somos filhos de Deus, Cristo tem que ser a nossa vida. Olha, irmão, que importante isso aí. Cristo é a nossa vida. Paulo, ele usa outra expressão em Gálatas 3, 20. Eu, enquanto a lei, morri para a lei. Estou crucificado. Estou morto. Ele usou essa expressão. Mas ele disse que está vivo para Deus. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Então, ele resume no seu viver o que é ser filho de Deus. Filho de Deus não é um título para alguém que diz, eu sou filho de Deus. É para aquele que está unido a Cristo. Se hoje, irmãos, nosso viver estamos unidos a Cristo, então quando ele vier, seremos manifestados em glória. Isso que significa, irmão? Participaremos do que ele é, irmão. Aleluia! Então, em Lucas capítulo 20, versículo 34, o Senhor Jesus foi questionado sobre a ressurreição dos mortos. E ele disse que na ressurreição dos mortos, os que são dignos e ávidos para participar desse mundo que há de vir, não se caça nem se dão em casamento, porque são como os anjos. Não disse que são anjos, são como os anjos, e são chamados filhos da ressurreição. Então, é importante nós ir colocando esse aspecto, porque no capítulo 20 de Apocalipse nos mostra o que vai acontecer na primeira ressurreição. Capítulo 20, por favor, versículo 4. E aqui o contexto é maravilhoso.
Porque nós temos já o soar das 7 trombetas, das 7 taças, o juízo de Deus já foi executado, o lagar já foi pisado, e agora os reinos do Senhor se tornaram, o reino do mundo se tornaram de nosso Senhor e seu Deus. Olha que impressionante, irmão. Desceu Cristo. E agora, versículo 4 diz: vi tronos. Então, aqui, irmãos, isso é muito importante. Qual o contexto vi tronos? É o mesmo versículo que nós podemos dizer, capítulo 25, versículo 31. Aqui, o escritor, que é João, ele está vendo tronos. E a pergunta é, aonde que ele está vendo tronos? Será que é no céu? Não é no céu, mas aqui na terra. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o Senhor exorta, através de Paulo, aos Coríntios, porque eles não conseguiam julgar nada, lembra disso? E o capítulo 6 tinha uma situação de um jovem que pegou a madrastra, e o Paulo, ele meteu a exortação dura para os coríntios que não julgaram aquilo. E ele disse, vocês não sabem que vão julgar os anjos? Capítulo 6, versículo 2. Como é que vocês não conseguem julgar essa situação ali, daquele transgressor? Mas ele usa essa expressão, vocês não sabem que vão julgar os anjos. Quando que vão julgar os anjos? Isso aqui é importante, irmãos, porque nós estamos falando da categoria de pessoas que vão participar dessa vida gloriosa, ou da glorificação, serão igual ao próprio Filho. Olha que impressionante. Agora, trazendo de novo na leitura, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos. Olha, não disse vi um trono. Só que quando você vai em capítulo 25 de Mateus, versículo 31, diz assim, quando o Senhor vier na sua glória e sentar no seu trono. Mas aqui a expressão vi tronos. Viu, que irmão, se nós vamos pegar isso aqui? E neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha só, impressionante, irmãos. Então, o ponto de vista de Mateus, ele vai mostrar, do ponto de vista de um lado, que é o lado do Senhor, quando ele vier. O próprio relato, quem está falando ali é o Senhor. Quando o Filho do Homem vier na sua glória. Mas nós precisamos lembrar que quando ele vier em sua glória, ele vem sozinho? Não. Não vem sozinho, irmão. Vem com o seu santo. Vamos nas escrituras para provar isso? Vamos lá, irmãos. 1 Tessalonicenses. Olha que lindo. Capítulo 4, versículo 16. O Genaro lê para nós, por favor. Só o 16, irmão. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção que dizem que ele descerá do céu. Mas aqui ele não diz que ele já desceu. Ele está descendo do céu. E nós provamos isso aqui porque o encontro do Senhor é nos ares. Paulo está registrando aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E no capítulo 15 de 1 de Coríntios, não precisa ir lá, versículo 51, Paulo vai dizer a mesma coisa de outra maneira. Ele disse que, vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. Tanto os mortos como os vivos, que vai descrever aqui. Mas aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e o 17 vai mostrar claramente que o encontro do Senhor é nos ares. Certo, irmão? E ali, no encontro dos ares, a expressão final diz que estaremos para sempre com o Senhor. Quando você lê uma expressão como essa, parece que está dizendo que nossa moradia é no céu. Nós estaremos com o Senhor no céu. E aí você lê um versículo como Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz que a nossa pátria está no céu. Então, a impressão é que como que nós somos moradores do céu. Irmãos, a nossa cidadania é celestial. Por isso que a expressão de Filipenses diz a nossa pátria está no céu. Porque nós somos cidadãos do reino do céu.
Nossa constituição, vamos dizer, nossa formação na transformação vai ser tudo celestial. Não tem nada a ver com as coisas daqui de baixo. O incorruptível, vamos dizer lá, versículo 20. Vamos lá, Filipenses, já voltamos, hein? Não perca, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Porque a nossa pátria está onde? Céu. Então, quando você fala assim, nossa pátria está no céu, é como dizer assim, o Senhor vai vir me buscar e eu vou morar com ele no céu. Por quê? Porque um versículo como esse eu te disse, mas o que está mostrando é a natureza pela qual você vai ser transformado. A tua natureza não é mais terrena a partir desse momento. Hoje, irmão, nós somos carne e sangue, mas quando o Senhor voltar, teremos o mesmo corpo dele celestial. Olha que lindo! Como mais dizem? Ó, diz assim, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E versículo 21. Pode ler, Genaro? 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Aleluia. O irmão Diego, procura para nós 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 27, por favor. Irmão Diego, em espanhol, vai ler. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 27. Olha que impressionante, irmão. Amén. 23 al 26. Sí, al 27. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, al el Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Aleluya. último enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Muy bueno, hermano. Muchas gracias. E aqui ele trouxe dentro de um contexto. Quando você lê o versículo 21, eu não li o 21 para ressaltar o 23. O 21 mostra o quê? Se você lê o 21, fala, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E o 22 é categórico. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a pergunta é, quem vão ser vivificados em Cristo? Aqueles que Cristo é sua vida. Como falou em Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo que é nossa vida. Então, quando disse todos aqui, é todos que estão na fé, que estão em Cristo, que estão unidos a Ele, também serão manifestados nele ou serão vivificados juntamente com Ele. Olha que impressionante, irmão. E agora entra o versículo que eu pedi para o Diego ler. Cada um, porém, por sua própria ordem. Quem foi o primeiro a ressuscitar com esse corpo glorificado, irmãos? O Senhor Jesus. Ele foi o primeiro. Ele que está sentado à destra da majestade. Não tem mais ninguém, irmão. Então, quando você visibiliza aquilo, você olha para aquilo, em que momento, quando deslumbra aquilo, em que momento é que nós partilharemos de ser igual ao corpo dele? Só na sua vinda, como fala aqui. Cada um, porém, sua própria ordem. Cristo é as primícias, depois, irmãos, os que são de Cristo na sua vinda. Olha como que nós estamos alinhando as coisas. Quando você lê o versículo 52 desse mesmo capítulo, vai lá, irmão. 52. Olha o que diz. Pode ler, irmão Amaury, 52, por favor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis
e nós seremos transformados. Porque é Amém. necessário que Obrigado, esse irmão. corpo... Só esse, né? Então é esse, irmão. Porque é necessário, eu vou ler agora detenidamente, é necessário que o corruptível se revesta de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Quando, irmãos? Na sua vinda. Então, isso aqui, irmãos, ratifica que somente aqueles que estamos unidos a Cristo na fé, perseverando até o fim, participaremos da ressurreição dos mortos. Aí nós nos detivemos um versículo que o irmão leu, no versículo 27. Volta para trás. 27. E nós lembramos, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando disse que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, certamente exclui quem? Aquele que tudo lhe subordinou. Então, como entender isso aqui? Cristo é as primícias dos que dormem. Ele é o que primeiro ressuscitou. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do seu Filho, Jesus Cristo. Exceto quem? Ele mesmo. Deus não está subordinado ao Filho. É o Filho que está subordinado a quem? A Deus, ao Pai. Agora, olha o 28, irmão, que riqueza. Quando, porém, olha só, todas essas coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E qual que é o nosso assunto aqui? Reforçar, irmãos, que esse corpo que foi glorificado, que é o Filho de Deus, é o mesmo que nós vamos ter na sua vinda. Por que é muito importante entender isso? Porque senão não entendemos o capítulo 21. O capítulo 21 do Apocalipse é muito complexo, você tem que entender isso aqui, para explicar quando desce a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém descendendo tem muito a ver com isso aqui. Mas tem que ser colocados os pilares, as bases, para nós entendermos isso aqui claramente. Agora, voltando de novo. Nós começamos lendo o capítulo 20, versículo 4, que não lemos. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 20, perdão, capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. E nós dizemos que o contexto disso aqui é maravilhoso. Porque o Senhor já veio, não vem? E ele agora sentou no seu trono. Mas aqui vai mostrar outro lado. Qual que é o lado? Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta. Então, quando você lê isso aqui, você entende que se está referindo a quem exatamente? Ao grupo de mártires que morreram por causa do Senhor no tempo da grande tribulação. Porque isso está mostrando especificamente. Sim, irmão. Irmão, nesse ponto, no versículo, capítulo 24, quando Sim. fala aqui, ó, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca nem na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui você entende que tem os remanescentes dos 144 mil mais os gentios? A somatória? Isso aqui, irmãos, é exclusivamente porque nós precisamos distinguir quem é que vai ressuscitar dos mortos. E isso que nós precisamos lembrar. Quem são os que são dignos de participar da ressurreição? Só aqueles que têm, vamos dizer assim, por um lado, estado na fé. Não falamos somente os que conhecem a Cristo na nova aliança. Nós falamos desde Abel. Desde Abel, todos que morreram na fé estão partilhando desse corpo glorificado. Porque eles Como diz morreram na aquele fé. versículo de Romanos, né? Todos que são circuncidados em Cristo. Isso.
Podemos dizer que Abel vai estar aqui, Abraão vai estar aqui, Davi vai estar aqui. Todos aqueles que são contados como aqueles que morreram na fé, eles fazem parte dessa ressurreição. Agora, por que traz esse cenário? E isso aqui é muito importante, porque ele está localizando a nós. Por um lado, eles representam, esses irmãos aqui representam a todos os mártires. Lembra das almas debaixo do altar? As almas debaixo do altar são os irmãos que estão no Hades proclamando por vingança do sangue deles derramado. Então, podemos incluir desde Abel até todos os mártires de todas as eras estão inclusos nesse grupo das almas debaixo do altar. Mas o que é dito para eles? É dito que eles aguardassem por mais um pouco de tempo até que se unissem a eles quem? Aqueles que haviam ser morto igual a eles. Quem ia ser morto igual a eles? Esses que estão mencionando aqui. Então, ele está mostrando uma forma coletiva todos aqueles que pertencem ao Senhor que foram mártires por causa do Senhor. Agora a pergunta é, e aquele que não foi mártir? Que não morreu decapitado, não está aqui? Está também, irmão. Por que está também? Porque você vai ver os versículos que eu vou mostrar para vocês. Olha como que é riquíssima a palavra. A palavra é muito rica, muito abundante. Vai mostrar claramente isso aqui. Agora, o remanescente, irmão Mauri, e isso é importante entender. O remanescente de Israel, na época da grande tribulação, são os 144 mil de Israel, 12 mil de cada tribo, pessoas vivas, que são marcadas na sua fronte. E é dito para aqueles 4 anjos, no capítulo 14 de Apocalipse, para que não danificassem ainda na terra, porque está mostrando que vai vir os flagelos da parte de Deus. E é dito para eles, segura aí, primeiro estava na mão com um grande selo, para selar na fronte daqueles 144 mil, marcar eles, para que eles não sejam danificados naqueles sinais que vai vir, aquelas catástrofes que vai vir. Então, por que são selados? Porque eles precisam ser preservados para cumprimento das escrituras, do que tudo que Deus prometeu para Israel. Então, quando nós falamos que eles serão preservados como testemunha para o reino milenar das nações, né, irmão? Aí, irmão, muito bem. Isso que nós precisamos entender. São pessoas vivas que não vão ser atingidas pelos sinais do céu, né? Estão caindo estrela, vai acontecer muita coisa da parte de Deus como juízo, mas a eles não vão ser atingidos. Agora, o anticristo, ele vai tentar destruir eles. Capítulo 12 de Apocalipse nos mostra que foram dadas as 2 grandes asas do grande águia para elas, que é a mulher, que são 144 mil, que são aqueles que vão ser preservados num lugar que Deus preparou para que eles, fora do alcance da serpente, eles não vão ser atingidos. Mas o dragão, no capítulo 2, versículo 17, você lê lá e diz assim, ele ficou furioso porque não conseguiu atingir ela. Então, ele foi dar peleja ao restante da descendência dela. Quem que é o restante da descendência dela? São todos aqueles que são da fé, mas que vão ser martirizados, porque não foram escolhidos para ser preservados vivos. Irmãos, naquele tempo, muitos santos vão morrer. Tanto de Israel, pessoas que creem no Senhor, que não se unem ao anticristo, como aqueles que são verdadeiros, que vão ser martirizados. Nós vimos no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3, que foi lhe dada a autoridade à besta, essa besta que saiu do mar, para que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, nós sabemos, irmãos, que muitos vão ser martirizados. Mas qual que é o ponto aqui? Distinguir. Nós precisamos distinguir. Se você é preservado, vamos dizer assim, algum de nós pode ser preservado, Genaro, para ser os 144 mil? O que você acha? Não, irmão. Por quê? Porque os 144 mil já estão, irmão. Isso, porque especificamente nós somos de Israel. E nós temos Isso. hoje, estamos na fé em Jesus Cristo, temos o Espírito, irmão. Aleluia. Viu que diferença? Você quer estar incluso naqueles 144 mil preservados?
ou você quer ser o mártir que deu a vida pelo Senhor? Qual dos dois você gostaria de ser? E eu falo para mim, com certeza aquele mártir que sobrevive, que é martirizado, irmão. Porque agulha na unha. Ô, Genaro, agulha na unha, na unha. Debaixo da unha. Porque os irmãos lembram que o Genaro estava com medo disso, né? Que ele disse que o tormento maior para ele seria uma agulha na unha dele. Como ele é alfajate, ele sabe essa dor, né, irmão? É que o anticristo vai perseguir, né, irmão? Então, para mim, a pior tortura seria enfiar a agulha debaixo da unha. Mas a gente fez só uma piada, mas você sabe, irmão, como que é importante nos localizar nisso aqui? O que o irmão Mauri trouxe é importante. Porque quando você diferencia que naqueles que estão lá no capítulo 4, versículo 20, quando ele vai mostrar essa multidão de que foram, ó, como que diz? Eles receberam autoridade para julgar, não é? Que mais? Vi ainda as almas dos decapitados, você vê. Está mostrando categorias daqueles que ressuscitaram dos mortos. Olha, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Disse, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, nem receberão a marca na fronte, nem na mão, e viveram. E aqui que está, irmãos. Viveram e reinarão com Cristo por 1000 anos. Essa expressão nos faz lembrar o que o Diego leu. Viveram e reinaram. Não é reinarão. Isso. Viveram e reinaram. Muito bem, obrigado, irmão. Mas a expressão que Diego leu lá em 1 de Corinto, ele disse que o último inimigo a ser derrotado, qual que é? A É a morte. morte. Mas para esses irmãos que ressuscitaram dos mortos, irmão Mauri, eles têm problema com a morte? Não. Não, porque eles já têm um corpo glorificado. A morte para eles é a mesma expressão que é usada em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Olha que impressionante, irmãos. Olha que lindo. Tragada foi a morte. Ó, versículo 55 de 1 de Coríntios, capítulo 15. Diz assim, onde está o morto e tua vitória? Onde está o morto e tua guilhão? Oh, irmãos, que coisa impressionante. Agora, veja bem. Nós estamos falando de uma categoria de pessoas que não tem problema com a morte. Mas nós temos que ser cientes, irmãos, que no reino que o Senhor vai manifestar, vai ter pessoas que são carne e sangue, que têm dificuldade com a morte ainda. Que está operando a morte nesses irmãos, ou nessas pessoas. Então, por isso que nós temos o relato do capítulo 31, do capítulo 25 de Mateus, versículo 31 a 46, que é nossa questão. Nós estamos trazendo tudo isso para esclarecer mais ainda, para deixar mais claro os irmãos. E eu queria ler com vocês. Sim, irmão. E fica mais claro também, como tragada foi a morte pela vitória, né? Mas fica Sim. mais claro o próprio Apocalipse 26, que fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sim. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Muito Pelo bem. contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia. Isso aí, irmão. Esse é o versículo que deixa muito mais claro. E o versículo 5 mostra uma categoria de pessoas. O restante dos mortos não reviveram até que se cumprissem os 1000 anos. Esta é A a primeira primeira ressurreição. ressurreição. Está vendo a diferença? Ou seja, esses que não participaram da primeira ressurreição vão participar da segunda ressurreição, que é chamada como, irmão Diego? Vamos ver se ele sabe. Ressurreição por juízo. Isso, ressurreição para juízo. É impressionante isso aqui. Agora, por que, irmãos, temos um reino milenial?
se o reino do Senhor ele vai reinar eternamente? Não é impressionante essa pergunta? O Senhor não vai reinar eternamente? Por que então vai reinar 1000 anos? Sim. Por quê, irmãos? Porque Deus ainda vai fazer nesse tempo, e isso que é muito importante você entender. Nós estamos lidando hoje, vamos falar assim, como era chamado o mundo, o Genaro sabe. Para entender isso aqui é muito, muito importante. Genaro, como que era chamado o tempo de Noé antes do dilúvio? Ele sabe. Bom, alguns chamam de idade da inocência, né? Não, esse ainda... Não, é o mundo antigo. Lembra capítulo 2, capítulo 2 de 2 de Pedro? Mundo antigo. Na criação, né? Isso. Então, isso que nós precisamos nos localizar. O mundo antigo é chamado desde Adão até Noé. Por que é mundo antigo até lá? Porque passou pelo juízo e foi exterminado. Esse era o mundo antigo. Quando Adão desceu das águas, Noé, perdão, descendeu das águas, ele pisou lá, sabe como que é chamado esse mundo? Presente. É importante. Presente. Isso, o mundo presente. E mundo esse atual. mundo vai até quando esse mundo? Mundo presente. Até a vinda do Senhor. Isso, irmão! E como é chamado o mundo que há de vir? O mundo que há de vir. Você vê como que é? Céu novo e terra nova, capítulo 21. Olha, impressionante, irmão. Isso. Precisa ser localizado. Agora, vamos tranquilo, nós vamos chegar aí, vamos explicar. Você sabe daquela colocação que você passou hoje? Eu lembrei, quando você Sim. passa aqueles 2 gráficos, quando o reino de Israel é tirado. Lá em 900, eu não sei quantos anos antes do próprio Senhor Jesus Cristo, mas fala que essa lacuna, ela para, né, também. Exatamente, tem relação com o que o irmão Maurício está falando. Porque atualmente Israel, ele é como se fosse que não existe diante de Deus. É uma laguna, né, que está lidando com os gentios nesse período que vai 2000 anos. E quando Deus comece a lidar novamente com Israel, vai ser nessa última semana de Daniel, que profeticamente foi anunciado para o cumprimento de tudo que foi prometido para Daniel. Lembra? Que ia acontecer com o seu povo. Como foi interrompido essa última semana, aí está na laguna ainda. Não tem aquela lagoa, laguna de tempo, né? Pode falar, irmão. E aí você vê a importância de perceber e se localizar. Agora, quando nós estamos colocando aqui a ressurreição dos mortos, nós dizemos que somente aqueles que morreram na fé. Agora, quando Deus separa os 144 mil, que são pessoas vivas, que vão passar pelo juízo, mas vão sobreviver, elas vão sobreviver, que são chamados os servos de Deus, capítulo 7, lembra? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 e 2. São servos de Deus. Eles são os servos de Deus que são preservados para sobreviver no juízo. Agora, capítulo 25, versículo 31. E essa é a nossa questão. Antes de entrar lá, eu quero mostrar outra coisa. Nós estamos falando desses 144 mil. Quando você vai eu vou mostrar para vocês aqui no... Quer ver? Os irmãos, eu gostaria de ler Zacarias 14:5. Quem lê para mim? Está aqui. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as altas. Sim, fugireis como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá, e então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aí.
Agora, irmão, localiza para mim onde estão 144 mil e onde estão os que ressuscitaram dos mortos. É nesse versículo. Vai lá, boa pergunta. No primeiro verso parece que é os 144 mil. Isso, porque estão fugindo da tribulação. Muito bem. E aí vem o Senhor. Quando ele vem, vem com quem? Com todos os santos. Que santos são esses, irmão? Somos nós, irmãos. Aleluia. O Você vê? remanescente. Isso, irmão. Por um lado, você tem um remanescente fugindo da ira, da perseguição e a proteção de Deus. E quando o Senhor vem, protege definitivamente, porque o que vai acontecer na Armagedão? Porque nós temos o quadro Armagedão aqui. O Senhor vai destruir aqueles ímpios lá no lagar de Deus, ele vai pisar as uvas, né? Vai pisar o lagar de Deus. Mas capítulo 14, versículo 15 nos diz assim, que o anjo fala para aquele filho do homem que está nas nuvens, que tem na sua mão a foice, fala assim, passa a tua foice sobre a terra, porque já está tudo pronto. Não fala desse jeito? É a mesma coisa de dizer aqui, a mesma coisa, irmão. Está dizendo que o Senhor descerá com os santos. E no capítulo 19, versículo 11, quando é mencionado o cavaleiro que vem com um exército, é a mesma figura dita de outra maneira. Que era a pergunta do Genaro, quem que é esse exército? Ô, irmão, são os santos que vêm junto. Quer ver outro versículo? Vai lá. Judas 14, 15. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois também leu o 14 e 9 também, que é muito, muito bom, irmão. Pode ler, irmão, pode ler. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será seu nome. Amém. Muito bom. E o versículo 14 e 15. Está fechado. Quando a estes foi que É. também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de Isso. todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tá vendo? Não é impressionante isso aqui? Não é impressionante, irmãos? Quem são esses milhares que fala aqui? Quem são? Milhares. Para exercer o quê, Genaro? Juízo. Tá vendo? Quer ver outra versão para você entender melhor isso aqui? Eu vou ler aqui outra versão. Vou ler na versão. Repete esse versículo, irmão. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, irmão. Você leu 9, né? Agora é o 14 e 15. Quando este foi também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aí, obrigado. Sabe como fala na versão NVI? Eu vou ler aqui a versão NVI. Ele fala assim, versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com os milhares de seus santos para exercer juízo. Juízo aqui em português. Tá vendo? Então, quando você vê aquela descrição do cavaleiro descendo
para pisar o lagar com seu exército? Quem são eles, irmão? São os milhares e milhares de santos que vêm junto para exercer o juízo. Juntos. Amém. Tá vendo, irmão? Mas quando você lê no capítulo 19, você não vê todos eles destruindo o lagar de Deus. Vê só o Senhor fazendo. Como? Você lembra, irmão Diego, como que destruiu aqueles homens lá? Capítulo 19, vamos lá, capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Ele está com um exército. Mas o exército não faz nada. Tá vendo? Tá vendo que impressionante? Isso aqui é muito impressionante. Irmão. Porque quem vai pisar é ele pessoalmente, o lagar de Deus. E de sua boca sai uma espada afiada para destruir todos eles. Ele veio para Você vê? vingar, né? Veio A para morte do vingar, santo. irmão. Para vingar a morte do santo. Muito bem lembrado, irmão Maurício. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Então você vê, quando aquelas almas debaixo do altar pediam por vingança, na verdade eles estavam dizendo ao Senhor, faça a tua vontade, vem e pisa o lagar de Deus. Venha, Senhor. É impressionante, irmão, porque nós fizemos um pequeno adendo, não sei se os irmãos lembram, nós fizemos um comentário, dizemos assim, que Estevão fuge do padrão. Porque quando você vê as almas debaixo do altar, que são os santos que deram sua vida pelo Senhor, os mártires que estão lá aguardando, eles estão clamando por vingança pelo sangue deles. Mas quando você fala de Estevão, quando ele estava sendo martirizado, ele fala assim, Senhor, perdoa-lhes. Não lhe imputes esse pecado. Então, como que pode estar na lista ali embaixo pedindo por vingança se ele pediu perdão por todos? Não é verdade? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ver o ponto de vista só. Quando esses santos estão pedindo por vingança, é para que o Senhor venha, irmão. A gente fala muito assim, Senhor, vem, Senhor Jesus. Mas quando você fala, vem, Senhor Jesus, você tem que lembrar que antes de ele vir na sua manifestação para reinar, ele vem para o juízo, irmão. Então, quando você fala, vem, Senhor Jesus, você está falando assim, Senhor, vinga o sangue do santo. Em outras palavras, o que antecede a vinda do Senhor é o juízo, irmão. Quando você descer no teu coração, vem, Senhor Jesus. Você está dizendo assim, vinga o sangue do santo, Senhor. Você lembra no capítulo 8, e isso aqui é muito bom, irmãos. Olha que lindo isso aqui. Capítulo 8 de Apocalipse. Versículo 3. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Eu vou ler eu. Outro anjo que trazia o incensário de ouro. Olha só isso aqui, irmãos. Aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações do santo. Olha o versículo 5, irmão. Que diz o versículo 5? E então, Então o anjo... o Pode anjo ler. pegou o incensário. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve brum, trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse é, irmão, quando você está orando para o Senhor voltar. Porque a vinda do Senhor, o que precede, vamos falar assim, tudo que nós queremos, que é ressuscitar, estar com o Senhor, que ele se senta no seu trono, o que precede, irmão? Vamos ser sinceros, é o juízo. Então, quando você está orando, irmão,
como esse incensário aqui está sendo colocado, e você fala, Senhor, vem, eu quero estar com o Senhor. Senhor, como almejo tua vinda? Você está falando, em outras palavras, Senhor, cumpre teu juízo sobre os ímpios. Vinga o sangue dos santos. Olha que impressionante, irmão. Não é impressionante isso aqui? Você vê como que muda a nossa percepção das coisas? Porque, irmãos, de fato, quando Paulo diz que você combatiu um bom combate, esse é capítulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo disse, combati um bom combate, corri a carreira, guardei a fé, agora está preparado uma coroa para mim, o qual o reto juiz me dará naquele dia. Não é? Não fala assim? Que dia que é, irmão? A gente fala dia da vinda, né? O Mas juízo, o que é o juízo, irmão. Olha a só, irmão. vingança. A vingança. E que mais? Aí disse, e não somente a mim, mas a todos. Glorioso. Isso, aos que amam na sua vinda. Oi, só, irmãos. Tá vendo o que significa as tuas orações? Porque o que vai mover a mão de Deus, irmão, para o cumprimento, é lógico, está tudo diante de Deus, o tempo é de Deus, os livros vão ser abertos, o selo vai ser quebrado só no tempo de Deus. Não pensa que pela tua oração é que o Senhor vai fazer, mas a tua oração, o que significa a tua oração em relação à vinda do Senhor? O que está descrito aqui. Todos os santos que estão orando ali no Hades, pedindo, Senhor, vem, vem, Senhor, cumpre a tua vontade, vem, Senhor. Ele está dizendo, vinga o santo, vinga o sangue do santo. Digamos então que Julgue a essas grande benedita. orações seria, né, irmão? Essas Sim, orações irmão. seria tipo apressar a vinda, né? Isso, muito bem lembrado, irmão. Vamos lá, segunda de Pedro, capítulo 2. Olha que lindo, irmão. Isso aí, isso mesmo. Capítulo 2, versículo... Capítulo 3, perdão. Capítulo 3. Versículo 7. Em adiante. Quem lê, por favor? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, Isso. todavia, uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, Amém. entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Puxa, irmão, que coisa tremenda, né? Você vê, todo esse Amém. quadro que nós estamos vendo aqui está relacionado ao que nós estamos lendo justamente no capítulo 19. Capítulo Ô, 19, irmão, ele... ó, Irmão, eu acabei de dizer, o 12 que fala o que o irmão Diego falou, sim, esperando e apressando a vinda isso. do dia de Deus, por causa do Aleluia. qual os céus incendiados serão desfeitos e os Amém. elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, Amém. segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, E numa nos quais terra. habita a Aleluia. justiça. Amém. Aleluia. O Diego, teu versículo aí, teu versículo. É impressionante, irmão. Esperando e apressando-vos. A versão mais correta não é apressando, né? Porque a gente fala assim, apressando é como se fosse que nós vamos fazer alguma coisa para apressurar a vinda do Senhor. Mas a expressão mais correta, Diego, é assim, esperando e apressando-vos. Ou seja, preparando-te, seria, para a vinda do Senhor. O que o Senhor quer de nós? É hora, como fala lá capítulo 11, versículo 23 de Romanos. É hora de despertarmos do sono.
E quando ele fala isso, ele vai fazer menção do 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá, Diego. Vamos lá, todos os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Isso aqui é muito bom, porque não se encoraja, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós não vamos ser como aqueles que, como disse assim, que o Senhor virá como ladrão. Não vamos ser, irmãos. Por quê? Porque aí dá um exemplo em Mateus 24, dizendo assim, que se o pai de família souber quando o ladrão vier, o que ele vai fazer? Vai vigiar para que a sua casa não seja arrombada. Assim também vós estáis apercebidos para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Mas olha que fala, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses. Olha, irmãos, versículo 4. Mas vocês, irmãos, a quem que está falando aqui? Pessoas ímpias ou irmãos? Vocês, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Está vendo, irmãos? Quem que vai ser surpreendido como ladrão? O ímpio. O ímpio, mas nós que estamos na fé, irmãos, que conhecemos os tempos, que estamos acordados, que nossos olhos estão abertos, disse, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Tá vendo, irmão? Quem vão ser apanhados de surpresa como ladrão? Os filhos das trevas. Aqueles que estão nas trevas. Mas nós, pelo Espírito, estamos hoje... E quando você vai no capítulo 24, irmãos, o relato que o Senhor vai mostrar para aqueles que são seus. O Senhor vai mostrar de maneira categórica os sinais do tempo do fim da sua vida. Quando você lê o relato do capítulo 24, você diz, como que eu vou estar em trevas para que esse dia me apanhe de surpresa? Eu estou acordado, o Senhor me mostrou nas Escrituras tudo que vai acontecer, irmãos. Então, não tem como você ser apanhado de surpresa. Você está percebido porque o Senhor abriu o teu entendimento, o teu coração para ver essas coisas. Vós sois da luz e não sois das trevas. Outrora, como diz capítulo 5, versículo 8 de Efésios, outrora eras trevas, mas agora sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Que exortação para nós, irmãos. Eu quero terminar com esses versículos aqui, se os irmãos me permitem, que eu estou já avançado da horário, né? Mas olha que lindo isso aqui, irmãos. Versículo... Vamos lá, capítulo para terminar. Capítulo 20, de novo, de Apocalipse. Versículo 4. E ele disse uma frase que me chamou muita atenção aqui. Versículo 4 disse, vi tronos. Isso aqui, irmãos, é importante. Vi tronos. Quando eu li no capítulo 25, versículo 31, eu não vi tronos lá na leitura. Mas porque eu não vi tronos na leitura, não quer dizer que não tem. Entendeu? Tem tronos, mas lá o relato deu um ponto de vista. Estão te mostrando de uma percepção. O Senhor descendo e sentando no trono. Mas aqui fala que viu tronos. Isso, irmão, nos ajuda a ter uma compreensão mais longe, você olhar mais longe. Quando você vê, por exemplo, na manifestação na sua vinda, nós precisamos ver o versículo 46 com outros olhos. Quando você vai lá, capítulo 25, eu li só uma frase do 24. Não precisa ler mais nada, só para lembrar. Mas vamos lá, Mateus 25, já termino. Mateus 25, vamos lá, irmãos, para terminar. Mateus 25, versículo 31, e disse assim, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos e assentar-se em seu... Está vendo? Não disse tronos, seu trono. Olha que impressionante, irmãos. O que vai acontecer? Versículo 32. Aqui diz trono da sua glória, a glória celestial. Versículo 32. Todas as nações se reunirão diante dele. Está vendo? Não tem tronos ali. Ou seja, você não vê essas nações sentadas no trono. Elas estão diante do trono. Você vê esse quadro?
Então, você tem, por um lado, aqueles que estão participando do juízo de Deus, que são aqueles que estão sentados em tronos, que vão reinar com o Senhor por 1000 anos, mas você não vê aqui. Mas você vê em outras passagens. Te deixa claro isso aqui. Você tem que ver desse ponto de vista. Quando é que o Senhor vai vir para se sentar na sua glória com seus anjos? Só depois do juízo, irmão. Quando tudo acontecer, as 7 trombetas já soaram, as 7 taças já foram derramadas, o pisar do lagar da ira de Deus já foi executada. Agora, no sentar no seu trono, vai colocar o restante do que sobraram do juízo. Nós dizemos que remanescente são aqueles que são, vamos dizer assim, que foram preservados, certo? Com um propósito, que são de Israel, que são servos de Deus. Mas essas nações, irmãos, passaram pelo juízo. Isso que eu queria mostrar para vocês. Eles sobreviveram ao juízo. Entende? Sobreviveram ao juízo. Eles foram como remanescente das nações. Mas agora, nesse reino que Deus, que o Senhor Jesus está colocando as ovelhas e os cabritos de um lado, a gente fica preocupado por uma expressão do 46. E eu entendo os irmãos se preocuparem, porque o 46 diz que os cabritos, que nós já limos todo o relato, são aqueles que não cuidaram dos que estavam sendo perseguidos, dos pequenininhos. E as ovelhas são aqueles que cuidaram dela. E quando cuidaram daqueles pequenininhos, estavam cuidando quem? Ao Senhor que está reinando. E eles exclamam e perguntam, quando, Senhor, te vemos e tal? E você vê tudo esse relato. Mas o que coloca em xeque a nós, ou em dúvida, é o 46. E estes, falando dos cabritos, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o que nós pensamos? Nesse momento do juízo, que o Senhor está separando as ovelhas e os cabritos, nós dizemos assim, então os cabritos vão ser lançados para o lago do fogo agora. E vou mostrar nessa escritura que não é assim, irmãos. Porque tem que passar 1000 anos para que isso aconteça. Vamos ler capítulo 20, versículo 10, para deixar claro, de Apocalipse. E vocês vão entender mais, vai entender bem melhor agora. Se algum irmão quiser ler. Espanhol. Desculpa, irmão, passa de novo o endereço. Sim? Repete, irmão. Passa de novo o endereço. Não entendi. O irmão passa de Apocalipse. novo o endereço. O Apocalipse 20, versículo 10. Aqui o irmão Ronilson vai ler. Para espanhol. Diz assim, y el diablo que los enganaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bom, agora eu pergunto para os irmãos já conhecem esse relato bíblico. Em que momento dos 1000 anos é que Satanás vai ser lançado no lago de fogo? Depois dos 1000 anos. Isso. Então, quando você lê esse aqui, é o momento depois dos 1000 anos, depois do juízo já. Aqui nós temos um juízo também. Agora, a descrição bíblica é categórica. Quem mais deveria estar, se nós temos em conta o capítulo 25 de Mateus, versículo 46? Quem deveria estar também no lago de fogo? A morte. Cabritos. Os cabritos. Ah, Os cabritos que menciona no capítulo 25, Diego. Lembra que disse que estes serão Sim. lançados no lago de fogo? sim. Mas aqui, quem que está no lago de fogo ali, inaugurando o lago de fogo? Segundo o relato do versículo 10, Genaro. É o diabo, né? O diabo está sendo lançado, mas tem um que já inaugurou. Duas pessoas que inauguraram o lago de fogo. Que foram O lançadas falso vivas. profeta. Isso, o que O mais? falso profeta. O Isso, falso que profeta mais? e o anticristo. Isso. É o que você está lendo no versículo 10. Cadê os cabritos aqui?
Tá Interessante vendo que não essa tem uns pergunta. cabritos aqui? Ó, eles serão atormentados dia e noite por todo sempre. Mas fala assim, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. A besta é o anticristo. E o falso profeta é o falso profeta. Quer dizer, cadê os cabritos do capítulo 25 aqui? Tá vendo, irmão Mauri? Não estão. Então, eu ainda achei que os cabritos, mesmo que não fez menção, já estariam lançados. Essa é a minha impressão, sabe? Tem uma versão bíblica que diz onde estão, onde já estão, né? Como dizendo assim, como que os que estão são eles só, eles dois. Por quê? Porque quando você vai no capítulo 19, vai lá, irmão, capítulo 19 de novo, só para deixar claro aqui, né? Não, sabe por quê, irmão? Porque Sim. o que eu tive entendimento aí, porque os cabritos foram lançados. Esses cabritos não viram ovelha. Não, não vira. Então eles vão para o Não vira. lago de fogo, não para o dano da segunda morte. Isso, muito bem. Mas quando você olha desde o ponto de vista que eu falo assim, de onde que saem essas nações que se levantam contra o Senhor? De onde que saem elas? Porque no versículo, aqui no capítulo 20, né? Você tem no versículo 7, do capítulo 20, um relato bem interessante. Regozijai-vos, do capítulo 20, eu estou no 20. Eu estou agora no capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, certo? E sairá para enganar as nações. Eu pergunto para o irmão, as ovelhas podem ser enganadas aqui? E de Não, onde que irmão. saíram esses cabritos que foram enganados pelo diabo de novo? Tá vendo? Saíram daí, né? São cabritos, irmão. Entendeu? Entendi. Agora Porque entendi o que ovelha... você quis falar. Porque Isso, naquele lá, ele estava para entrar no reino milenar. Aqui já é pós o reino milenar. exatamente. Aí vem a palavra que se cumpre no versículo 46. Porque eles vão passar pelo juízo. Quando vai ser o juízo? No final dos 1000 anos. Mas eles ali, isso que eu vejo, é uma declaração de como serão julgados aqueles que são cabritos. E tem outra questão do capítulo 19, que não sei se vai dar tempo, mas são as bodas do Cordeiro. Eu queria mostrar isso, mas é muito amplo. As bodas do Cordeiro, os que são convidados para participar das bodas do Cordeiro. E nós estamos falando na reunião de Luciano outro dia, né? Falamos assim, na casa do irmão, perdão, na casa do irmão Luciano. Eu perguntava assim, irmão Luciano, você quer ser um convidado para as bodas do Cordeiro ou você quer ser a esposa do Cordeiro? Qual a resposta? A esposa do cordeiro. Agora, aí que tá. Se você participa dessa núpcia, dessa boda, quem são os convidados, então? As ovelhas. Las ovejas. São as Aí, ovelhas, né? irmão Diego, as ovelhas que estão falando no capítulo 25, versículo 31 adiante. São Aqueles aquelas que que não são conheciam, chamadas de ovelhas. aqueles que não conheciam o seu próprio Senhor. Isso. Tá vendo como que é impressionante isso aqui, irmão? Ou Por seja, isso, nós viu, precisamos irmão? lembrar. Eu entendi. Por isso que a gente tem que enxergar bem que esse período do reino milenar, senão a gente não Isso. consegue interpretar bem Não, Mateus 25. Saber que exatamente. nesse momento está tratando as nações, os Isso. remanescentes judeus, que são 12 mil de cada tribo, 144 mil judeus, onde fala que tocarão nas suas vestes. Mas nesse período, o que vai acontecer? Muitos vão crer, mas muitos vão se debelar contra a palavra, Verdade. né? Por isso que Isso aí. importa que Satanás seja solto no final desse milênio, né? Para Por isso, seduzir, né? Porque senão, desse reino milenar, aquilo que falava antigamente lá na restauração, como se fosse uma segunda oportunidade, como se fosse uma salvação tardia que não tem nada a ver. Não tem nada a não. ver uma interpretação. É a mesma coisa que as pessoas também dentro do catolicismo falam de purgatório, que não tem nada a É, ver.
dessa salvação. Exatamente. Muito bem colocado, irmão. E essa percepção nos leva a entender como vai ser o reino do Senhor. Olha só, por exemplo, eu queria mostrar esse versículo aqui, que é interessante, como que vai ser no capítulo 14 de Zacarias. Olha que lindo isso aqui de Zacarias. Capítulo 14, se os irmãos foram lá. Eu estou chegando já. Capítulo 14, de Zacarias. Olha que interessante, irmão. Aqui no versículo 1 temos uma identificação de que tempo nós estamos falando. Eu vou trocar a versão aqui, vou colocar. Acontecerá naquele dia, perdão, Dia do versículo 1. Senhor. Isso. Eis que vem o Senhor, vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirá no meio de ti. Está falando com Jerusalém. Zacarias capítulo 14, versículo 1. Isso. Então, o cenário é Israel, certo? Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Em que momento dos 3 anos e meio que acontece esse ajuntar de todas as nações contra Jerusalém? Não é Armagedão? Batalha de Armagedão. Isso, perfeito. Mas também, se é Armagedão, quem que está vindo? Não é o Senhor? Você tem que se localizar aqui no quadro. Está vindo um cavalo branco, Senhor. Tá vendo o cavalo branco. Aí, ó. Versículo 3 agora. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Vou perguntar para o Diego. Quem que vai pelejar junto aqui, irmão Diego, nessa peleja? Os santos. Isso, irmão. Aí, ó, os santos glorificados que ressuscitamos dos mortos. Tá impressionante isso aqui? Versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha só. Que está de frente de Jerusalém. Aqui você tem um quadro de remanescente que nós limos já. Fala aqui, versículo 7. Será um dia singular conhecido do Senhor, não será nem de dia nem de noite, mas haverá luz à tarde. Que momento, irmão? Essa batalha de Armagedão vai ser assim. Vai ser bem clarinho. Para ver olho no olho, para matar todo mundo. Olha, isso é impressionante isso aqui, hein? O juízo de Deus sendo executado. O Senhor será rei, aqui versículo 9, olha, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O Senhor será rei, aqui já aconteceu o juízo, já acabou tudo. Será rei sobre toda a terra, naquele dia, um só será o Senhor, e um só será seu nome. Olha que lindo, irmãos. Você vê como que é impressionante a leitura do capítulo 14? Porque te localiza em que momento é isso aqui, irmão. Aqui no versículo... que veio, só para mostrar para vocês. Versículo 16, esse aqui eu queria mostrar para vocês. Versículo 16, associando com o capítulo 25 de Mateus, versículo 31 adiante. Versículo 16, pode ler algum irmão. De capítulo 14 de Zacarias. Versículo 16. Posso ler? Pode, irmão. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eu fiz uma pergunta e foi respondida. Fiz a pergunta: como é que pode ter festa dos tabernáculos no reino milenial? Se a festa do tabernáculo é a lembrança, você lembra dos irmãos? Lembra do que aconteceu com Israel? Como pode ter isso aqui? Mas primeiro, antes de responder isso, vamos analisar o versículo 16.
todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Eu pergunto, os que vieram contra Jerusalém, sobrou alguém ou não? Ou morreram todos? Morreram todos. Jerusalém, os que vieram contra Jerusalém são o reino do norte, que capítulo 16 descreve muito categoricamente. Lembra disso, que o rio Eufrates se secou para preparar o caminho desses reinos que vai vir, e saiu um espírito como de rã, do dragão, da besta e do falso profeta, para enganar as nações, para juntá-las para a peleja, para Armagedão. Lembra? Esse é o capítulo 16 de Apocalipse. Capítulo 19 te mostra de outro lado. Não te mostra ao lado das nações, te mostra já tudo junto lá. E o Senhor pisando a lagar. E o anticristo e o falso profeta sendo julgados e lançados vivos no lago de fogo. Mas aqui, isso que você tem que se localizar, irmãos. É o mesmo cenário, é o mesmo episódio, é a mesma coisa, com diferentes pontos de vista. Certo, irmão? Agora, veja só. Depois que o reino do Senhor seja estabelecido, alguns que não foram para pelejar contra Jerusalém não foram destruídos. Os ímpios foram destruídos, os que estavam lá foram julgados e destruídos. Mas tem algumas que sobraram das nações que não subiram a Jerusalém para pelejar contra Jerusalém. Quem são essas nações? São as nações que estão na frente no juízo, quando o Senhor se senta no seu trono e separa as ovelhas dos cabritos. Está vendo, irmão? Essas nações, que vão fazer essas nações que não foram a pelejar contra Jerusalém? Agora vem o quadro. Subirão, isso, de ano em ano, para celebrar. Olha só que impressionante, irmão. Isso aqui é muito impressionante. Por quê? Porque te mostra o estabelecimento do reino do Senhor em Sião. Naquele lugar, todas as nações têm que afluir. O que vai acontecer com a nação que não subir a adorar? Lê o versículo 17. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Está vendo? E Egito, versículo 18. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Irmão Mauri, você que conhece bastante a Escritura, você já viu em alguma passagem bíblica Egito subindo a Jerusalém para adorar? Na história? Não, irmão. Não. Só no reino milenial, irmão. Só no reino milenar. Tá vendo? Porque é muito claro. Você viu que o que acontece no antepassado? As pessoas iam para o Egito, que funcionava com o sustento, o mundo, mas tinha que sair do Egito que para a Terra Prometida. Nunca ficar no Egito. Viu? Agora, é muito, muito bem colocado. Essa correlação é no reino milenar. No reino milenial. Muito bom. Irmão, eu vou parar por aqui porque já se estendeu o horário. Meu irmão, só um pontinho, eu acho que para ver. Por que se refere, nesse momento, não sei se você quer continuar, terminar a gravação, que eu ia fazer uma pergunta sobre a festa dos tabernáculos no reino milenar. Se quiser parar, daí a gente fala depois. Eu vou falar agora, que é muito rica a pergunta desse. Só vou dar um spoiler. Bom, a festa dos tabernáculos é o significado mais extraordinário. Porque, por um lado, tem uma figura no Antigo Testamento do que hoje a festa dos tabernáculos no milênio significa como realidade, que é a remissão ou a restauração de todas as coisas. Isso significa a festa dos tabernáculos. Ação de Deus com os homens. Você lembra que estava também relacionado com a primeira colheita? O tabernáculo era a primeira colheita. Isso. Agora, você vê, o colheita do que é essa primeira? Do juízo, irmão. Essas nações que estão agora subindo a Israel, elas passaram pelo juízo, sobreviveram ao juízo que vem, irmão.
Não é impressionante isso aqui? Por isso que eles têm que celebrar festa, irmão, gratidão a Deus. Não é Israel E, só eu, agora, são todas e as outra nações. coisa, irmão, eu posso estar pensando que as duas testemunhas já ensinaram o que era verdadeira adoração. Exatamente, ó. Tá As vendo que duas impressionante? testemunhas já ensinaram que era verdadeira adoração. E hoje, como se diz que o tabernáculo já foi erigido em Cristo Jesus. Né? Então, Verdade. muita gente fala em tabernáculo, a gente quer voltar à prática das primeiras alianças, mas já é a representação do tabernáculo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bom. E você lembra que somente quem que subia a celebrar festa no Antigo Testamento? Só Israel. Só Israel. Porque estava relacionado ao que acontecia com Israel. Mas agora, por que sobem todas as nações? Porque elas experimentaram o juízo de Deus, sobreviveram ao juízo, foram preservados. Eles têm muito para dar. Obrigado, Senhor. Amém. Para adorar ao Senhor, irmão. Você vê, hoje nós, na Nova Aliança, irmãos, somos aqueles que participamos da vida de Deus, irmão. Quanto gratidão tem que surgir no nosso coração. Celebrar festa em nosso coração ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Ele fez conosco. Nos está chamando para não ser um convidado das bodas do Cordeiro, para ser a noiva do Cordeiro, ser a esposa dele. Irmão. Que privilégio que nós temos, irmão. E muita gratidão no seu coração para nós perseverarmos firmes até o fim, para recebermos tamanho galardão. Quando Cristo, Amém. que é nossa vida, irmão, nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Maravilhoso. Deus seja louvado. Eu vou parar por aqui. Amém. Eu queria entrar no capítulo 21, mas não deu. Vamos na próxima reunião, ou na próxima vez que der oportunidade, a gente entra no capítulo 21, que é maravilhoso. Depois que parar a gravação, eu tenho um versículo que está me queimando aqui, deu passo. Depois que parar a gravação. Tá bom. Vou parar aqui.